transformações de grande magnitude no funcionamento das economias e das sociedades à escala mundial, exigindo também a mobilização de recursos financeiros muito consideráveis ao longo de décadas. Por exemplo, a OCDE estimou, em outubro de 2017, que seria preciso um aumento de 29% do investimento global em energias hipocarbónicas ao longo dos 15 anos seguintes, relativamente ao business as usual. No caso da União Europeia, estima-se que serão necessários investimentos adicionais de 175 a 290 mil milhões de euros por ano, cerca de 1,1 a 1,8% do PIB da União Europeia em 2018, para se alcançar a célebre neutralidade carbónica que tantos falamos em 2050. Particularmente no contexto da resposta às alterações climáticas, a mobilização de valores desta natureza vai também forçosamente exigir uma significativa intensificação no envolvimento do setor privado e, em especial, do sistema financeiro. Importa, a propósito, recordar que esses fluxos financeiros associados à referida transição representam também oportunidades de investimento com um potencial significativo em termos de aceleração do processo tecnológico e de criação de valor, assim como, por conseguinte, dinamização de novas economias e expansão de emprego. É neste enquadramento que se insere a crescente relevância atribuída a este tema, ao chamado financiamento sustentável, o qual pode ser entendido em sentido lato como um conjunto de aspectos de natureza económica e financeira que estão, de alguma forma, relacionados com a promoção de atividades e comportamentos que levam a uma maior sustentabilidade no prisma do que eu já falei antes dos ESGs. O aumento da importância atribuída pela opinião pública e pelos decisores a estas questões vem impulsionando, sobretudo, vem sendo impulsionado, sobretudo, face àquilo que vivemos de alterações climáticas e tem determinado igualmente a cada vez mais frequente destacada inclusão nas agendas das principais autoridades e organizações financeiras internacionais de todo este tema. Assim, e tendo por base um pouco todo este enquadramento, nós convidamos a Susana Bento e o Nuno Oliveira, que passo a descrever um pouco as suas atividades e a relevância, porque foram convidados e que têm, de facto, matéria para nos ajudar a refletir sobre estes temas. A doutora Susana Margarida Bento é membro da Deloitte, trabalha na Deloitte há mais de 25 anos como consultora na área financeira, incluindo trabalha em serviços de fusões, aquisições, avaliação de empresas, estudos de viabilidade, processos de reestruturação de empresas e conta com uma vasta experiência em assessoria a entidades portuguesas e investidores internacionais no contexto de transações, bem como processos de reestruturação e outras decisões de investimento. No âmbito da sua atividade, tem trabalhado com médias e grandes empresas portuguesas em diversos setores, bem como investidores internacionais. Integra ainda o grupo de Sustainability and Climate da Deloitte, responsável pelo desenvolvimento desta prática na sua área de atuação de assessoria financeira. É licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Também tem liderado equipas multidisciplinares na execução de diversos projetos, como as avaliações que já referi, e no âmbito da aplicação de medidas de resolução bancária, apoiando entidades reguladoras a nível local e europeu. Portanto, está como peixinho na água neste tema. Também o Dr. Nuno Gaspar de Oliveira é Chief Executive Officer da NBE Natural Business Intelligence Portugal. É consultor de negócios especializados em criar opções para uma economia baseada na natureza, estabelecendo pontes entre o conhecimento e a prática. As suas grandes áreas de intervenção e especialização passam pela biodiversidade, serviços ecossistémicos, bioeconomia, capital natural, adaptação climática, agroecologia e florestas. Fez parte de grupos de trabalho para, por exemplo, a implementação da agenda de investigação e desenvolvimento dos vinhos do Alentejo, portanto, tem uma atuação bastante diversificada, também no contexto da agricultura biológica, vinha e olival, portanto, participou e participa em diversos
projetos e grupos de trabalho relacionados com investigação, desenvolvimento, relatórios de sustentabilidade, ecoturismo, conservação da natureza. Portanto, penso que em boa hora escolhemos as pessoas certas para agora refletirmos um pouco sobre toda esta temática, e eu começava por deixar aqui 2 ou 3 questões, portanto, depois passaria a palavra e começaria por pedir ao Nuno Oliveira para iniciar as respostas, que depois seguiria a doutora Susana Bento. Bom, eu acho que começava por uma coisa que se calhar parece muito global, mas que por vezes nem toda a gente tem a mesma leitura, e ouve-se muito, e eu tenho um bocado de receio, porque acho que estas coisas às vezes ouvem-se muito por uma questão de moda, e eu gostaria de desmistificar isso da moda e de falar um pouco forma mais sustentada, de facto, saber o que é o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, o que é que isso implica e em que medida estes conceitos, como critério de acesso a financiamentos, trazem impacto no nosso tecido empresarial, no nosso investimento público, na nossa vida do dia a dia. Ou seja, qual o impacto que ações e objetivos sustentáveis que introduzamos na nossa atividade, seja ela empresarial, privada ou pública, que impactos é que isso tem nestes conceitos e nesta visão nova de economia sustentável e, de facto, o que é que isto implica nesta mudança de olhar para financiamento sustentável. Deixava isto para já no ar. Doutor Nuno. Está sem som. Pois. Ok, obrigado. Estava bloqueado. Boa tarde, é um prazer estar convosco e poder debater estas ideias. A primeira pergunta é tão simples, é só explicar o que é que isto tudo quer dizer. E agradeço mesmo esta oportunidade de termos este debate e esta conversa. Espero que a conversa se possa facilmente largar, porque o tema é complexo, mas é urgente. É tão necessário que não dá para adiarmos, porque nós, de facto, temos que compreender que tem que haver uma mudança radical de uma economia que evolui à custa de degradação de recursos, à custa de consumo, e temos que criar qualquer coisa como uma economia de progresso. Okay? Progresso através da criação de valor. Eu acho que definiria a sustentabilidade dessa forma, progresso através da criação de valor. Ou, se quisermos, um capitalismo mais abrangente, em que além de olharmos para o capital como tradicionalmente olhamos para o capital financeiro, temos que olhar para o capital natural e para o capital social. Não são conceitos assim tão estranhos, nem são conceitos assim tão fora daquilo que é o nosso dia-a-dia, mas estranhamente acabam por muitas vezes cair em áreas paralelas daquilo que se chama um negócio ou atividade principal. Então imaginem que nós conseguimos desenvolver critérios, ideias, indicadores de uma economia que cresce, que faz progresso, e ao mesmo tempo cria valor em todas estas áreas, ou seja, em que o seu crescimento não é metabólico, ou seja, o seu crescimento não se dá à custa de consumo, nutrientes, porque não é uma linguagem de biólogo, mas é mesmo assim, acho que a gente também todos a perceber como é que isso pode funcionar, mas que consegue desafiar um dos grandes desafios que temos hoje em dia, e a minha perspectiva significa como é que nós podemos, porque precisamos de um sistema financeiro. Todos nós, todas as sociedades do século XXI precisam de um sistema financeiro saudável. O som não está grande coisa, está aí com umas falhas. Trocar. Consegue-se ouvir melhor assim? Sim, agora sim. Sim, está ok? Ok, peço desculpa, isto por vezes acontece.
Ora bem, onde é que eu ia? Todos nós precisamos, de facto, de um sistema financeiro a funcionar, porque é fundamental para o metabolismo da economia, tem a ver com estas regras do capital. Portanto, aquilo que nós precisamos é de um sistema financeiro biodiverso, que tenha múltiplos produtos e serviços e que consigam, então, ajudar a construir esta ideia de um progresso que gera valor e acrescenta valor. Um dos grandes desafios, de facto, é acrescentar valor à natureza, porque, como se falou, acho que ninguém tem grandes dúvidas da finitude do planeta. Portanto, muitas vezes se fala em como é que podemos salvar o planeta. Não se preocupe, o planeta está salvo. O problema somos nós, como é que nós vamos aguentar? Porque nós precisamos destes recursos. E estes recursos não são só lítios e madeira. Estes recursos são também um sistema climático estável e uma biodiversidade estável, para que possamos então empreender a nossa jornada, a jornada da humanidade. Portanto, se o sistema está neste momento a ser fragilizado pelo nosso desenvolvimento económico, precisamos de um sistema financeiro que incentive, que permeie e que, por outro lado, desincentiva aquilo que faz perda de valor e incentiva, de facto, aquilo que faz criar valor. E esta é que é a lógica do Sustainable Finance. Como é que temos vários, também não acredito num indicador que controle tudo, mas como é que nós temos várias abordagens no sistema financeiro que permite à economia quer seja a economia nacional, quer seja a economia internacional, quer seja o comércio, quer seja os negócios, internalizar as questões do clima e da biodiversidade e gerar valor, e onde gerar valor, quer para a estabilidade climática, quer para o restauro da natureza, seja de facto benéfico. E para isso precisamos do sistema financeiro a compreender que benefícios são esses. Parte desses benefícios são de facto benefícios são internalizados por quem faz os investimentos, pelas empresas, digamos assim, ou pelos Estados. E há uma outra parte que são benefícios públicos, ou seja, se olhar para esta paisagem que está virtualmente atrás de mim, parte do que está aqui é propriedade de quem investiu, seja a madeira, seja a cortiça, seja o gado, seja o que for, mas há uma outra parte, a água, a regulação climática, o sequestro de carbono por aí fora, que é um bem comum. E agora o drama é como é que transformamos a questão do bem comum associado ao Sustainable Finance para criar então desenvolvimento, como estamos a falar, e progresso. Então, de uma maneira mais ou menos bem arrumadinha, espero eu, pelo menos estive a pensar que poderia fazer algum sentido, existem como 10 passos para chegarmos da natureza ao mercado. Não é? Porque nós falamos muito, ok, mas como é que isto da natureza está no mercado? Como é que a biodiversidade está no mercado? Como é que se cria Sustainable Finance com base em capital natural? Ok, então vou aqui meia dúzia de ideias e para depois também preparar a matéria onde a Susana depois vai mostrar como é que isto tudo se arruma bem arrumadinho. Então, basicamente, a primeira coisa que temos de perceber é natureza. O que é a natureza? Okay? Eu sei que isto parece aquelas perguntas de, então vamos começar por aqui. Sim, vamos começar por aqui. Temos mesmo que compreender o que é a natureza. Afinal de cabo, a natureza é aquilo que mantém todo o sistema a funcionar. É aquilo que diferencia a Terra de Marte, é aquilo que nos torna absolutamente únicos. Sem esta biodiversidade, sem esta complexidade, sem todas as formas de vida que foram evoluindo ao longo de milhões de anos, nós não estaríamos aqui nem teríamos as condições para continuar. Isso é a natureza, é um mega sistema a funcionar. Segundo conceito, passo número 2, falamos então muito de biodiversidade ou diversidade biológica. Ok, vamos desmistificar o que é que significa esta biodiversidade. Muitas vezes pensamos, biodiversidade, ok, lá vem a história da Amazónia, dos tigres, dos pandas, por aí fora. Está bem, eles têm o seu lugar, mas vamos entender que existem não uma, mas 2 biodiversidades. Isto vai nos ajudar bastante a desmistificar este conceito. Ponto número 1, então, temos aquilo que chamamos de biodiversidade com alto valor de conservação. Espécies raras, ameaçadas, únicas, sejam de flora, sejam de fauna, sejam de peixes, sejam de aves, sejam de répteis, sejam de flores, coisas que realmente, habitats únicos que só existem em certas circunstâncias, portanto, coisas raras e únicas e que se não forem preservadas, se não forem conservadas, extinguem-se, como já se extinguiram muitas. Se a extinção parece ser uma coisa muito acessória, imaginem, nós já perdemos 69% da diversidade biológica que herdámos nos anos 70. Imaginem o seguinte, vocês iam num avião, normalmente a malta já não gosta muito de VAR, porque é um bocadinho a tinatura, não é? Vai-se lá para cima, coisa de metal, assim, esquisito, desafiar a gravidade. Então, mas vocês são engenheiros e que conseguiram inventar essas coisas, fantástico. Ok, então vamos lá em cima, estamos lá em cima ao VAR, então vem aquelas coisas dos senhores passageiros, estamos a não sei quantos pés de altitude, etc, etc, e alguém diz assim, acabámos de perder 10%
das peças e parafusos da asa esquerda, qual seria a vossa reação? Continuariam tranquilos? 10% também não é muito. Bastava-vos dizer que se perdeu um parafuso do motor, já entrava toda a gente em parafuso, literalmente. Então imaginem dizer-vos isto, tinha os passageiros neste planeta onde vivemos quase 9 mil, ou mais de 8 bilhões de pessoas, perdemos quase 70% dos parafusos das peças que fazem este sistema funcionar. E, no entanto, parece que não se passa nada, não é? Parece que estamos todos absolutamente tranquilos, dependemos literalmente de meia dúzia de espécies de plantas e cereais para nos alimentarmos, a nós e ao gado, e cá vamos nós. Então, biodiversidade, alto valor de conservação, passamos para a segunda biodiversidade, a biodiversidade funcional. Okay? É esta que muitas vezes é associável à questão do Sustainable Finance. Se por um lado nós pensamos, ok, financiar espécies raras e ameaçadas e por aí fora, precisamos de um fundo para pagar a conservação, a outra biodiversidade podem ser as mesmas espécies, podem ser espécies raras ou espécies comuns, dá-nos serviços. E esses serviços são extremamente importantes porque dá-nos alimento, depuração da água, regulação e fertilidade do solo, o famoso sequestro de carbono, a polinização, os medicamentos, os materiais de construção, os materiais têxteis, a energia, a bioenergia, etc, etc. Ok? Esta é a componente da biodiversidade funcional, o que nos leva ao terceiro passo, ecossistemas. Então, as espécies raras e ameaçadas e as espécies funcionais organizam-se em comunidades, e essas comunidades organizam-se em sistemas. É daí que vem a palavra ecossistemas. E a maneira como o ecossistema funciona, um ecossistema não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica por natureza, nem é uma coisa linear, é qualquer coisa, é algo que também vive da diversidade. Nós, quando pensamos no ecossistema, se calhar pensamos assim numa mancha florestal, sem perder de vista da Amazónia, do Congo, ou o que seja, mas se formos ver com mais atenção, além da floresta, estão os rios, estão os lagos, existem grutas, existem planícies, existem prados, existem áreas abertas, existe mosaico. Então aquilo que caracteriza melhor o ecossistema e começam a gerar qualquer coisa que se chama então o capital natural, ou seja, o capital natural enquanto os elementos vivos, não só pela sua existência, mas pela maneira como funcionam, pela maneira como garantem que o sistema funciona e garantem que nós humanos temos condições para entender. Então, nós humanos passamos para o passo 4. Nós avaliamos. Então entra a questão da avaliação do capital natural ou a avaliação dos ecossistemas. E avaliar, basicamente, avaliamos duas coisas, estado e tendência. Em que estado é que ele está, se é positivo, se o estado em que está é positivo para nós e se a tendência está a melhorar ou está a degradar. E nós aqui podemos ter casos extremos de ecossistemas que aparentemente estão em mau estado, ou porque houve um incêndio, ou porque houve um desastre natural, ou porque houve uma intervenção, mas são suficientemente resilientes para recuperarem. Isto significa que o esforço é essencialmente de gestão e condução. Por outro lado, temos ecossistemas e habitats que estão em ótimo estado, mas se não fizermos nada, degradam-se. Por isso é que há a questão do estado e tendência. Não basta tirar uma fotografia e dizer, ok, está bonito, está impecável. Não, é preciso gestão. Então, se é preciso gestão, é preciso passo 5, valoração. Quanto é que custa essa gestão? Qual é que é o esforço que terá por trás dessa gestão? Qualquer intenção de gestão precisa de 3 recursos fundamentais. Tempo, pessoas e dinheiro. Parece muito lógico que, sem dinheiro não se faz nada, mas sem tempo também não. E sem as pessoas que sabem fazer também não. Se só tivermos o dinheiro, também não resolvemos o problema. Aliás, os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, que é o throwing money at the problems, não é? A tirar dinheiro para cima do problema, a ver se ele desaparece. E o problema é que nós, quando pensamos no dinheiro e nos custos, temos um outro problema, que há um investigador de economia comportamental, que eu gosto muito, que é o Dan Ariely. E o Dan Ariely, que é um tipo que é da Duke University, e escreve livros muito bons, recomendo mesmo, ainda por cima, escreve brilhantemente bem. E ele te diz uma coisa, os humanos têm um problema com números, nós somos particularmente maus em números pequenos, números grandes e números médios. Temos sempre problemas em entender os números. E por isso é que a questão da valoração é muito importante. Nós temos que ter uma dimensão que nos ajude também a ter esta percepção económica da biodiversidade, dos ecossistemas e do seu estado e tendência, mas precisamos de entender que precisamos passar desse número para um número que seja mais próximo de uma realidade de implementação, ou uma realidade operacional. Chegamos então a um passo 6, valorização.
ok? Avaliamos estado e tendência, avaliamos o estoque e o fluxo daqueles capitais, sejam eles biodiversidade, sejam eles carbono, solo, fertilidade, produção de uvas, do que seja, e agora temos que valorizar. E para valorizar começa a entrar aqui uma dimensão social muito importante, ok? Até aqui a dimensão social tinha muito a ver com a nossa percepção, agora começa a ter a ver com qual é que é a aceitação, qual é que é a aceitação da sociedade para o valor que eu vou dizer. Eu posso dizer que uma determinada espécie de planta vale 1 milhão de euros, mas se calhar só me dão 1 euro por um quilo daquela planta, portanto aqui tem que haver um acerto de contas. A valorização é extremamente importante, que obedece a uma série de parâmetros. E esses parâmetros têm a ver também com o custo e o custo de oportunidade daquele recurso que está ali. Se é um recurso muito abundante, a sua valorização vai ser relativamente baixa. Se é um recurso muito raro e único e super precioso, a sua valorização é muito alta. Então, é aqui que damos o salto para o passo 7, monetização. Não é? Passamos de um valor abstrato para um valor concreto. E a monetização, no caso dos ecossistemas, pode-se medir em euros por hectare por ano, ou pode-se medir por euros por tonelada, euros ou dólares, ou o que quiserem, ou por determinado serviço prestado. Nós medimos o serviço dentro de uma métrica. E aqui é onde começa a microeconomia a funcionar junto com a ecologia, não é? E então temos a econometria ambiental e a percepção também da engenharia sobre como é que isto se pode desenvolver, sempre com base na ecologia, porque se nós não compreendemos como é que estes recursos, como é que a biodiversidade e os ecossistemas funcionam, aí voltamos ao passo 1 e não vamos longe. Então, estamos no passo 7, monetização, atribuir um valor financeiro. Já não é só um valor económico, mas também um valor financeiro. E as coisas começam a ser interessantes, porque esse valor financeiro vai servir para calcular o passo 8. Okay? Passo 8. Temos conservação ou temos restauro. Lembram-se de quando nós falamos do passo 4, em que tínhamos estado e tendência, avaliação do estado e tendência? Nós podemos ter valor já existente e aquilo que queremos evitar é que ele se perca, não queremos é a perda evitada, e aí o investimento dá-se no sentido da sua conservação, ou seja, o esforço de gestão deve ir no sentido de valorizar quais são os bens e serviços que vêm daquele ecossistema, para que se possa monetizar os resultados dessa mesma conservação e perceber se de facto faz sentido e se há um custo de oportunidade que faz sentido na sua conservação. Por outro lado, podemos ter então bens ou assets que são degradados, terra que está degradada e precisa ser restaurada. Okay? Então aqui entra o restauro ecológico. O restauro ecológico tornou-se muito famoso por causa de uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas enorme. O restauro ecológico é uma caixa de ferramentas grande. Tem lá uma que as pessoas gostam muito, que é reflorestação. Okay? A reflorestação é uma opção do restauro ecológico. Não é o contrário. Reflorestar não é restauro ecológico. Pode não ser, pode ser, depende muito do contexto. Isto vai ser muito importante em muitas opções, em muitos negócios e produtos financeiros até, porque muitas das opções que têm sido faladas têm a ver com reflorestar para criar créditos de carbono. Ora bem, se nós vamos reflorestar um ecossistema que não é floresta, nós vamos estar a criar entropia no sistema e vamos criar um desvio relativamente àquilo que é o resultado esperado, ou seja, a nossa avaliação está mal feita, vai dar origem a um erro de valoração. E isso faz com que eu estime, ok, se eu reflorestar determinada área, eu vou criar X toneladas de carbono sequestrado e isto é perfeito. E depois vamos a ver e temos taxas de mortalidade, como temos em muitos projetos, acima de 80% e de 85% ao fim de 3 e 5 anos. No entanto, as pessoas não voltam atrás para fazer as contas para ver se aquilo morreu ou não morreu. Alguém já fez as contas ao carbono e aquilo já está a circular. Isto é dramático porque cria um gap entre a realidade real e uma realidade imaginada. E se tivermos aqui finance pelo meio, normalmente isso chama-se bolha. Ok? Então, muito importante definir o que é conservação e restauro. E isto leva-nos ao passo 9. Estamos quase a acabar. Não, estou a pensar como é que este tipo se cala. Ok. Passo 9. ABC. O ABC é o Service as a Product. A ABC é água, biodiversidade, carbono. São, de facto, os 3 produtos / serviços da natureza que são mais plausíveis de entrar numa fase beta de Sustainable Finance com base na economia natural, com base no capital natural. Então, o que é que nós temos que entender? Como é que medimos a questão da água? Será que se mede ao metro cúbico? Ou mede-se pela capacidade do sistema de reter água? Ou mede-se pela capacidade de infiltração? Ou pela capacidade de depuração da água? Ou pela capacidade de persistência na água do ecossistema? Reparem, mas nós vemos um quadro de seca gravíssimo, que não vai voltar atrás,
ok? Habituem-se, porque isto é um novo normal. Se calhar temos que abraçar a ideia do deserto, não era? Ver os chutes e pontapés, tinha uma música qualquer que era abraçar o deserto, ou direito ao deserto, assim é que era. Portanto, hoje são os chutes que eles sabem. E temos que pensar que se isto é um novo normal, como é que nós conseguimos progredir, lembra-se, a chave é progresso a criar valor, começamos a progredir neste contexto. E então temos aqui o carbono, não é? O carbono, que é faladíssimo, até demais, mas se calhar podemos pensar numa coisa tão simples. O que é o carbono? Sabem como é que se define natureza? O passo 1 é o Carbon-Based Life. Todas as formas de vida que nós conhecemos no planeta Terra são baseadas numa estrutura atómica e molecular de carbono, de uma cadeia em que o carbono é que é a base de toda a nossa existência. Qual é que é a notícia boa? Tudo o que é vivo tem carbono. Então, uma ideia é, se nós potenciarmos a conservação e o restauro deste sistema vivo através de uma lógica de monetização baseada na valorização, assente numa boa avaliação, se calhar então temos restauro e conservação para gerar carbono. Esta parte boa é se nós neste momento já não chega a não emitirmos mais carbono, nós temos que retirar carbono da atmosfera. E para isso precisamos de investir forte, num sistema resiliente que não seja um custo permanente. E o único sistema resiliente que não é um custo permanente de manutenção é a natureza. Voltamos ao passo 1. Isto faz com que cheguemos finalmente ao passo 10, mercado. Se nós queremos criar então um mercado para produtos como serviços à base da natureza, nós temos que entender o que é a natureza da biodiversidade nas suas dimensões, alto valor de conservação e biodiversidade funcional. Temos que perceber o que é um ecossistema e como é que ele funciona e qual é que é a sua dinâmica e que é de facto uma dinâmica que não é estável. Ou seja, não é chegar ali, chegar ao zénite e que, ok, já está, não mexe, está perfeito. Não, aquilo vai mexer e vai diversificar. Está uma floresta de old growth, subitamente há uma árvore das grandes que cai, morre, abre uma clareira e aquilo recomeça de novo, novas espécies no ecossistema. Temos que perceber a diferença fundamental entre avaliação e valoração. Ok? Estado de tendência, a primeira coisa que se faz. E então aí começamos o processo da valoração, valorização e monetização. Quando tivermos esse processo completo, podemos então dizer se vamos investir em restauro ou investir em conservação. Podemos criar instrumentos de sustainable finance, como por exemplo, investir em áreas de restauro ecológico como colateral para baixar o spread do empréstimo, para construir uma outra infraestrutura. Podemos usar isso para baixar os custos associados à securitização e aos riscos, e aos riscos naturais associados ao nosso investimento. Podemos fazer muita coisa que vou deixar para a seguinte conversa. Service as a product. Perceber que a natureza tem muitos serviços que podem ser produtizados de alguma forma e isso então dá-nos acesso ao mercado. Então, estes são os 10 passos para partirmos da natureza, que é a nossa base comum, chegarmos ao mercado e quando chegamos ao mercado então podemos começar a integrar o capital natural no Sustainable Finance e para já fico por aqui. Falta ativar o som. Assim são, Mercedes. Ok, já está. Pronto, muito obrigada, Dr. Nuno, pela sua excelente forma de apresentar a complexidade que está associada, de facto, às questões relacionadas com a natureza e todos os serviços ambientais de que podemos dispor e a forma como podemos gerir ou adaptar os modelos económicos e financeiros a todo este ecossistema onde nós estamos integrados e que nos interessa valorizar de forma a conservar, a restaurar, a fazer tudo aquilo que o Dr. Nuno disse e que eu falei da complexidade porque de facto eu considero que, por exemplo, a reflorestação de que falou, que é a tal ferramenta numa geografia, tem um impacto diferente de outra geografia e portanto daí aquilo que disse de que teremos muito que conhecer muito bem todos os ecossistemas, tudo o que está envolvido para depois produzir formas de gestão mais adequadas. Portanto, eu acho que tudo isto foi de facto os seus 10 passos são muito interessantes para ensinar e para mostrar às pessoas a importância de todo este tema. Agora, eu acho que a minha questão é, estamos nós preparados para isto? Portugal tem essencialmente pequenas e médias empresas e microempresas.
Temos toda esta base que descreveu, que é uma base real. Depois temos a nossa realidade empresária e temos ao mesmo tempo uma série de instrumentos já a pairar, quer europeus, quer portugueses, nacionais, isto do que é que são os fatores ESGs que muita gente desconhece. Portanto, passava um bocadinho mais a como é que vamos passar à prática este esquema bem feito de 10 passos para se conseguir obter bons resultados e valorizar de facto os serviços ambientais que hoje, sem que corramos o risco, e eu depois também queria que vocês falassem um pouco disso, de algumas metodologias e algumas práticas levarem a greenwashing. Passo então a palavra à doutora Susana Bento para dar um pouco a sua visão de tudo isto. Obrigada. Som. Obrigada, e obrigada pelo convite. É também aqui um grande gosto estar a participar nesta conversa. Penso que me ouvem bem, correto? Ok, ótimo. Pronto, eu acho que de facto este é um tema interessantíssimo e que o Nuno aqui descreveu de forma tão brilhante quais são aqui os grandes desafios e que nos vão mobilizar a todos de uma forma completamente multidisciplinar, não é? Acho que se calhar é o tema que obriga que de facto trabalhemos em conjunto e que procuremos aqui soluções com perspectivas muito diferentes, não é? E cada um a contribuir de acordo com aquilo que é a sua competência. Este tema é um tema que realmente nos mobiliza a todos individualmente, mas também às organizações, e o grande desafio é incorporar estes critérios e estas problemáticas nos processos de decisão. Realmente eu acho que vamos mudar, há aqui uma mudança de paradigma, neste momento é um processo que está em curso, ainda não estabilizado, mas é claramente uma mudança de paradigma, de um modelo em que as decisões ao nível das organizações se tomavam numa lógica de avaliação de impacto, sobretudo financeiro, avaliação de impacto de projetos, avaliação de empresas, avaliação de, enfim, o que quer que estejamos a decidir, com base no valor que aquele projeto ou que aquela empresa cria para os seus acionistas, e estamos numa mudança para um modelo em que temos que incorporar estes critérios de sustentabilidade e passar a fazer uma avaliação económica mais lata do impacto que vai gerar para todos os stakeholders. Portanto, aqui estamos a falar, se estivermos a pensar numa organização, quem são estes stakeholders? Podemos estar a falar dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, dos reguladores, da comunidade em geral, e com uma perspectiva de muito longo prazo. Portanto, como não dizia, esta problemática e estas questões são tão relevantes que neste momento existe uma grande pressão de todos estes stakeholders para que as organizações se adaptem e para que mudem o seu modelo de negócio para um modelo mais sustentável. Portanto, isto não é uma opção, isto de facto é inevitável, e as organizações que não adaptarem o seu modelo de negócio, que não se transformarem, a longo prazo, de facto, não, quer dizer, a sua viabilidade está em causa. E isto pensando nas várias vertentes, porque é que isto é assim? É assim porque neste momento, quer dizer, os próprios investidores, a atração de capital para modelos de negócio que não tenham estes temas em consideração
é cada vez mais difícil. Como eu dizia, nós estamos num processo de transição, mas este processo está em velocidade acelerada e crescente, e, portanto, atrair capital para um modelo de negócio que não prove e que não demonstre ser resiliente nesta perspectiva mais alargada, que dê resposta às alterações climáticas, aos temas da biodiversidade, à degradação ambiental, etc. Portanto, vai ser cada vez mais difícil. Os próprios colaboradores, nós vemos cada vez mais uma exigência crescente no recrutamento, na retenção de pessoas que têm esta motivação e que preferem trabalhar numa organização que tenha estes temas em conta, e a própria cadeia de valor, não é? Quer dizer, todas as organizações que estão a jusante e a montante são também sensíveis e, portanto, no limite podemos ter situações de risco de ruptura em qualquer ponto da cadeia, não é? Se essa demonstração não for feita. Além de uma questão puramente financeira, que tem a ver com o próprio custo do funding e enfim, o acréscimo de custos dos vários recursos que são afetos aos diversos negócios, que à medida que o modelo não é tornado resiliente, esses custos vão se tornando crescentes. No limite, esta não adaptação pode originar, enfim, no limite, perdas de licenças de concessões por não cumprimento de regulação, riscos de abastecimento, riscos de perda de clientes, enfim, e a questão da própria reputação não é de menos, porque realmente hoje em dia é um ativo bastante valioso. Como já foi aqui bastante referido, o setor financeiro, à medida que os indivíduos e as organizações, não é, se movem transitam para este novo paradigma, há de facto investimentos muito relevantes a realizar para novos produtos, para criar novos serviços, para adaptar o modelo de negócio, e o setor financeiro tem um papel muito importante a criar instrumentos que permitam financiar estes investimentos. E aqui estamos a falar não só da banca, estamos a falar de fundos de capital de risco, estamos a falar de sociedades gestoras de ativos que criam fundos que investem em negócios, enfim, estamos a falar de um conjunto alargado de entidades que operam no setor financeiro. Mas estes players precisam de informação robusta, não é? Precisam de informação e precisam de ter ferramentas que lhes permitam tomar decisões corretamente, não é? E avaliar corretamente as oportunidades e os riscos. Porque quer dizer, a decisão de financiar uma entidade com base na informação que essa entidade lhes fornece, tem por trás um pressuposto que, quer dizer, que a informação é correta, que a informação está validada e que, quer dizer, ao nível destes players que atuam no setor financeiro, não existe o tempo e a capacidade de, por si só, fazer uma avaliação extensíssima desses critérios. E, portanto, nós estamos aqui no meio deste processo de transição em que se está a criar um conjunto de regulação que tem sido, enfim, o ritmo a que têm saído novos regulamentos, novas diretrizes é de facto alucinante, mas muito no sentido de criar obrigações de divulgação de informação não financeira, portanto, sobre estas temáticas, standardizar a forma como essa informação é recolhida e como ela é divulgada, como ela é validada, também regular a forma como é atribuído um rating às empresas, aos projetos, com base nesses critérios de sustentabilidade, e, portanto, é um caminho que está a ser feito
mas que ainda estamos a meio desse caminho, ou seja, hoje em dia ainda existe bastante liberdade ao nível das organizações, ao nível de que indicadores medir, que divulgações fazer, que ratings utilizar e, portanto, no meio deste percurso, a engenheira Mercedes há pouco referiu um bocadinho este conceito, o greenwashing, temos assistido a algumas situações, porque ainda estamos, lá está, ainda não estamos num momento de plena estabilidade, ainda estamos no meio do percurso, em que algumas entidades se posicionam para o exterior com um determinado comportamento ou oferecendo determinados produtos e serviços alinhados com determinados critérios de sustentabilidade que acaba por ser verificado que não correspondem totalmente à realidade. E, portanto, isso tem afetado organizações, até algumas de grande dimensão, internacionais. Tem sido um impacto grande em termos da reputação dessas entidades e, portanto, penso que também por aí vai revelando a importância deste tema ser levado a sério e de ser trabalhado dentro das organizações. Não só nos departamentos de marketing, não é? Mas efetivamente criando uma estratégia de sustentabilidade que seja robusta, não é? Ou seja, cada negócio, na prática, cada empresa tem que perceber quais são os elementos que são materiais, não é? De que forma é que o seu modelo de negócio afeta estas questões, tem que identificar os indicadores que são relevantes para medir esse impacto, tem que definir objetivos de longo prazo e tem que conseguir medir esses indicadores, como é que eles estão a evoluir, ter um plano de ação para os fazer evoluir no sentido dos objetivos que definiu. Tem que os divulgar e, naturalmente, tem que ter um modelo de governance, não é? Quando se fala aqui do ESG, há aqui a terceira letra, que é o G, não é? Que é o governance, tem que ter um modelo interno em termos de tomada de decisão, de atribuição de responsabilidades, de nomeação de pessoas com as competências relevantes, com a independência necessária na organização para que estas decisões sejam tomadas com seriedade e que as divulgações sejam credíveis, não é? Portanto, não pretendo aqui também alargar muito ao nível da regulação, mas é importante dizer que aqui ao nível da União Europeia há obrigações de facto que estão em vigor, portanto, como é natural, começam pelas empresas maiores, portanto, empresas cotadas, grandes empresas, ainda que não cotadas, com um número maior. Os critérios são tipicamente número de empregados, volume de ativos, volume de receitas, seguradoras, instituições de crédito, portanto, são o primeiro perímetro de entidades obrigadas a determinadas divulgações de informação não financeira e que têm também a obrigação de ter essa informação auditada, portanto, auditada por uma entidade externa credível, com um calendário que está definido e que tem sofrido aqui pequenos ajustes. Neste momento as maiores organizações têm aqui uma obrigação de reporte a partir de 2025, com referência a 2024, portanto está aí, não é? Está muito próxima essa obrigação, e, portanto temos neste momento, e temos assistido aqui também da forma de onde estamos, aqui da Deloitte, temos assistido muitos clientes com muitas preocupações realmente em prepararem-se para cumprir com essas regulações. Ao nível do próprio sistema financeiro, também só dar aqui uma pincelada, que há algumas obrigações específicas, não é? O Sustainable Finance Disclosure Regulation vem criar aqui algumas obrigações para maior transparência, para maior comparabilidade
de informações divulgadas pelas instituições financeiras, e há aqui um regulamento, chamamos assim, que é a taxonomia, que tem particular relevância quando define quais é que são as atividades que são consideradas sustentáveis para efeitos de elegibilidade para financiamento, chamamos o financiamento verde. Portanto, penso que aqui não é o objetivo alargarmos muito neste aspecto, mas talvez seja importante aqui dar fazer uma referência ao que falava há pouco sobre o rating, não é? Este tema do rating enfim, é uma ferramenta, não é, que é utilizada para avaliar o desempenho das empresas em relação a estes aspectos, não é? Eles são uma forma relativamente simples de classificar as empresas e os projetos para que os tais stakeholders que eu falava ao início, não é? Os investidores, os colaboradores, as várias entidades que têm alguma relação com aquela empresa possam avaliar e tomar decisões sobre a sua relação com aquela entidade, não é? Portanto, estamos a falar aqui de vários tipos de ratings, podem ser ratings internos, externos, governamentais ou baseados em índices preparados por entidades de mercado, capitais, mas como dizia há pouco, há ainda aqui bastante liberdade na forma como estes ratings são construídos. Algumas entidades que são mais credíveis e que têm feito muito bom trabalho nesta matéria, mas existe ainda uma multiplicidade de ratings. Cada entidade pode produzir o seu, portanto, e divulgá-lo, mas ainda existe aqui um caminho a fazer. Portanto, há aqui ainda alguma falta de transparência em alguns aspectos no que toca aqui à questão dos ratings, e portanto é preciso, isto é importante também termos alguma reserva quando enfim, avaliamos e nos deparamos com um determinado rating. De facto é importante perceber quem produziu, com que critérios, qual é a base da preparação da informação, enfim, há ainda aí algum caminho a fazer. A preparação destes ratings, portanto, passa um bocadinho por aquele processo também que eu falava há pouco, que é, tem que ter por trás uma identificação de quais são as questões relevantes para aqueles negócios, quais são os objetivos, dados quantitativos, mensuráveis, e que permitam, de facto, uma medição objetiva e não só qualitativa da evolução e do cumprimento das metas. Como as organizações elas próprias ainda estão num processo de conseguir criar internamente a tecnologia, os meios para recolher os dados, para os analisar, para ter recursos com as competências necessárias para os tratar e para os divulgar de uma forma completamente estabilizada, não é? Portanto, todo este processo depois da criação dos próprios ratings ainda está um bocadinho débil, porque muitas das organizações não conseguem fornecer os dados necessários. Eu não queria alongar muito mais, mas se calhar é importante dar aqui também uma noção do tipo de instrumentos financeiros que existem e que estão à disposição para estas entidades que, enfim, lá está, cumprem e que estão alinhadas com a taxonomia e que são consideradas atividades verdes, não é, alinhadas com os critérios de sustentabilidade. Só para dar alguns exemplos, portanto, temos, por exemplo, os green bonds, não é? São talvez os mais conhecidos. São, na prática, títulos de dívida que são emitidos pelas organizações, pelas empresas ou pelos governos. Já há alguns governos europeus, inclusivamente, que emitiram obrigações verdes.
e para financiar projetos sustentáveis. Estas green bonds são, na verdade, bonds no sentido habitual do termo, portanto, são títulos de dívida emitidos, têm a particularidade de terem como objetivo financiar este tipo de atividades e, obviamente, estão sujeitas aqui a um conjunto de obrigações mais uma vez, reporte de informação e verificação externa de que os fundos são de facto utilizados para os fins a que se destinam. Pronto. Podemos estar a falar de empréstimos verdes, no sentido mais tradicional do termo, empréstimos bancários, mas que têm também como objetivo financiar este tipo de atividades. Podemos falar de fundos de investimento sustentáveis, fundos verdes, não é? No fundo são fundos de investimento também no sentido tradicional do termo, mas em que o seu objetivo é financiar este tipo de projetos. Há um conjunto de critérios para esta classificação, enfim, tem surgido também alguma regulação para que esta classificação possa ser atribuída. Houve também já, enfim, alguns eventos de greenwashing envolvendo estes fundos de investimento a nível internacional, com bastante impacto e com bastante visibilidade no mercado. Enfim, só para dar aqui alguns exemplos. Em Portugal tem havido, também só para termos aqui um breve ponto de situação, tem havido já variadas empresas que fizeram a emissão de obrigações verdes, e aqui não estamos a falar só dos mais óbvios. A EDP obviamente tem feito, mas também em outros setores como o turismo, o Grupo Pestana, a Sociedade Bioelétrica do Mondego, Corticeira Amorim, a REN, Sonai Capital, Caixa Geral de Depósitos, enfim, há uma diversidade de empresas e de setores em que já foram efetuadas com sucesso emissões. A nível europeu já foram feitas mais de 1.300 emissões de green bonds, e portanto este é claramente um tema que está na agenda das empresas e que vai permitir ter acesso a financiamento com condições mais favoráveis. Não me queria alongar muito, queria dar uma panorâmica geral, mas obviamente acho que as questões depois também permitem aprofundar aqui algum aspecto que achem mais interessante. Obrigada, doutora Susana. Pronto, daquilo que eu iria questionar o Miguel para saber se temos algumas questões ou não, agora depois desta primeira intervenção, quer do doutor Nuno, quer da doutora Susana, e eu deixava já uma da minha parte. É assim, pela descrição quer de um, quer do outro, tudo isto está numa fase de transição. Estamos todos a trabalhar regulamentação, uma imposta e mandatária pela Europa e nós a adaptarmos. A minha questão é a seguinte: tudo isto vai envolver, deduzo eu, na sua grande maioria, uma necessidade, vocês até o identificaram, de identificarem bem toda a cadeia de valor de cada atividade, toda a gestão dos seus riscos e bem identificado, ou seja, pode terem necessidade de fazer grandes investimentos para poderem corresponder a todos esses critérios de sustentabilidade que aí vêm. A minha questão é, isto não vai criar, não vai gerar também o fim de algumas atividades e principalmente dos pequenos empresários de que tanto Portugal portanto, tem como suporte? Portanto, qual a implicação que isto vai ter no nosso tecido empresarial, na medida em que me parece que vai ser, de facto, uma fase de adaptação muito, muito onerosa, em alguns casos,
e que impactos é que isso tem. Ou seja, ou se depois os retornos do custo-benefício destas práticas também lhes vai permitir depois, de certa maneira, se regenerarem. Por outro lado, se calhar também vai gerar novas atividades que serão mais produtivas, que gerarão mais emprego e que talvez vão pelo caminho da tal servitização de serviços que exijam menos recursos naturais. Pronto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso e principalmente perceber os impactos no nosso país. E qual é a sensibilidade neste momento do que é que está acontecendo no nosso país, já há muita adesão ou não por parte dos utilizadores e de quem já está a percepcionar estes problemas. Eu posso começar e depois o Nuno, se quiser, complementará. De facto, tem alguma exigência este processo de transição, maior ou menor em função do setor de atividade, em função do modelo de negócio. As maiores exigências estão para já e vão continuar a estar colocadas nas maiores empresas, nas empresas também com mais capacidade para investir e para liderarem este caminho. Ao nível das PMEs e das mais pequenas empresas, o que temos visto é algum esforço também de algumas organizações europeias, mas com presença nacional, em apoiarem essas pequenas empresas neste processo. Portanto, há aqui uma primeira fase de sensibilização, de informação, de formação e depois de capacitação. E, portanto, acho que o papel dessas organizações vai ser essencial para que essa transição seja o mais enfim, o menos penosa possível. Agora, isto vai efetivamente, em alguns setores, em algumas atividades, vai ter algum impacto e vai mesmo obrigar as entidades que vão precisar de financiamento, porque tudo aquilo que falava há pouco, não é? Vão sentir essa necessidade de se reinventarem, vai abrir outras oportunidades, mas para lá chegar vai ser preciso mudar, não é? Na minha perspectiva, e também porque estou um bocado ligada a este tema do M&A e das transações, pode ser um motor que nos leva a um sítio melhor, não é? No sentido em que o nosso tecido empresarial é muito granular, a consolidação pode ser um fator que nos permita ser mais competitivos e que nos force a agregar, não é? A que esses pequenos empresários falem entre si, que se criem quer dizer, não tem que ser uma fusão, no sentido mais tradicional do termo, mas que colaborem e que encontrem formas de colaboração que hoje não são forçados a ter. E esse é um dos grandes problemas do nosso tecido empresarial, realmente é o nível de competitividade e rentabilidade das entidades de menor dimensão. Portanto, pode ser uma oportunidade nesse sentido. Obrigada. Então, ou seja, pode até otimizar modelos de gestão que estão neste momento com lacunas, certo? E pelo que eu entendi, promover sinergias que até induzam a tal economia circular. Uma matéria-prima ou um recurso final, ou um produto final de uma indústria poder ser uma matéria-prima de outra por exemplo, ou entre muitas outras coisas. Ok, Nuno. Não sei se o Nuno quer acrescentar mais alguma coisa.
Já pode? Não? Agora sim, agora sim. Agora já posso, estava aqui bloqueado pela fixação. Ok, muito interessante esta questão do tema da transição. Eu estava aqui a pensar, lá está, de volta da ecologia. Num ecossistema funcional, 85 a 90% das espécies que fazem parte desse ecossistema são pequenas e médias espécies. Portanto, a história das pequenas e médias empresas não é um drama de todo, pelo contrário. Acho que as PMEs são um sinal de vitalidade e de resiliência de uma economia. O oposto das PMEs é quando criamos as chamadas coisas too big to fail. Acho que não vale a pena falarmos delas. Porque lá está, depois na vida real é mesmo assim. Os impérios caem e as espécies colapsam, e temos muitas histórias à volta dessas questões de criação de valor. Outra coisa que é importante em ecologia e que separa um bocadinho da economia é que nós damos muito valor nós, na sociedade em geral, damos demasiado valor àquilo que chamamos de vantagem competitiva, como é que nos distinguimos dos outros pela competição. E, em boa verdade, aquilo que cria mais valor para o sistema não é tanto a vantagem competitiva, porque a vantagem competitiva implica gasto de muita energia, muita intensidade, muito desgaste, muita adrenalina e testosterona. A cooperação leva muitas vezes, inclusive espécies que várias vezes, em vários sentidos, estão em direções opostas, a cooperação e a complementariedade geram valor para o sistema. Porquê eu estou a falar disto? De facto, pegando no último ponto que a Susana falou, há muita vantagem colaborativa e acumulativa, digamos assim, se nós criarmos então estes incentivos de sustainable finance à volta do valor partilhado. Um exemplo. Imaginem que temos que restaurar um sistema para diminuir os custos de captação de água ou de depuração da mesma ou de tratamento da mesma. Isto já foi feito a vários níveis, desde empresas privadas e empresas municipais. Sistematicamente, seja no caso dos Estados Unidos, seja no caso da Costa Rica, seja no caso da Alemanha, seja no caso de França, sempre foi realizado um investimento no restauro do ecossistema que dá origem à água, sempre, o retorno foi brutal, sempre na ordem das 15 a 20 vezes em termos financeiros, com a perda evitada e com a qualidade aumentada e a disponibilidade aumentada da água. Agora, um player, por muito importante que seja, não consegue fazer isto sem a colaboração dos outros players, porque precisa da infraestrutura, precisa de várias áreas, ou seja, nós precisamos de várias áreas a funcionarem, e precisamos também do entendimento entre as partes, para conseguirmos também dividir aquilo que são os resultados. Senão depois os resultados também são assimétricos, se uns ganham tudo e outros não ganham nada, criamos aqui um problema de disfunção de governance, lembram-se? ESG, governance é muito importante. Mesmo as questões que estávamos a falar há pouco, de criar instrumentos ou criar produtos financeiros à base dos créditos de carbono, por exemplo, se nós não assegurarmos que há uma gestão efetiva do capital natural para que esse carbono seja efetivamente, demonstradamente, auditadamente sequestrado ao longo do tempo, aquilo que vamos ter é um sistema extremamente frágil em que alguém paga e alguém recebe, mas ninguém garante. Portanto, isso, e não bastam os dois, não basta um business to business para a coisa acontecer. É preciso qualquer coisa como, por exemplo, um tema que fala-se pouco, mas tem que se falar mais, que é como é que se cria um insurance, não é? Como é que se faz a securitização deste processo? Como é que se garante que há uma verificação do aumento ou da degradação do capital investido em capital de retorno? Se estamos a calcular bem o retorno do investimento ou não. É muito importante também percebermos que quando estamos a fazer investimentos verdes, ou seja, green bonds, loans ou créditos, ou todas as coisas que se possam ainda inventar e ainda vão ser inventadas, algumas delas já estão no forno para serem inventadas, há uma outra questão que é muito importante. Parte dos bens que são gerados, bens ou serviços são gerados, são apropriados pelos investidores. Uma outra parte muito considerável passa para o sistema.
é público. Dou o exemplo. Quando fizemos um estudo exploratório com a LIPOR, comparando 20 anos de investimento da LIPOR, a LIPOR é a grande empresa do norte do Grande Porto de tratamento de revalorização de resíduos. E ao longo de 20 anos, a LIPOR fez qualquer coisa fantástica, como transformou uma lixeira a céu aberto num aterro e transformou um aterro num parque de fruição, e com alto valor para aquela região. No meio disto fez o seu trabalho, que era o que ele tinha que fazer, tratamento e valorização de resíduos. Agora, assim, a LIPOR, para fazer isto, foi beyond compliance, ou seja, não fez só aquilo que tinha que fazer, mas criou programas de educação ambiental, criou restauro ecológico, criou o programa das hortas, melhorou a natureza numa série de aspectos, melhorou a água, o Rio Tinto, melhorou muito. O que é que isto interessa? Isto tem que interessar. Então fizemos uma primeira abordagem às contas de tudo isto. E a verdade é que, nesses anos todos que passaram, nestes programas de melhoria de bens e serviços ambientais, a LIPOR gastou qualquer coisa, grosso modo, 8 milhões de euros. Ok? Retorno, calculando só, utilizando métodos de avaliação devidamente validados e reconhecidos pelo sistema financeiro e pelas escolas de pensamento económico, ou seja, econometria ambiental. Avaliámos só alguns dos aspectos e só nesses alguns aspectos verificámos que a sociedade como um todo, ou seja, foram emitidos para o sistema comum qualquer coisa como 90 milhões de euros. Ou seja, 90 milhões de euros reais foram ativados na economia real para pessoas reais com resultados reais. Isto é um retorno de investimento brutal, na ordem das 12 vezes. Portanto, só que se nós não fizermos estas contas e não tivermos essa disponibilidade, a única coisa que vamos a ver é a LIPOR precisa de dinheiro para fazer coisas. E no caso das entidades que também têm, que são públicas ou são utilidades com como é que se diz, não é função pública, é com utilidade pública. Utilidade pública, peço desculpa. Se formos a ver isso, é muito importante que as entidades públicas e com utilidade pública produzam bens e serviços públicos. Mas se nós só medirmos aquilo que é os bens e serviços privados, aí garanto-vos, tudo o que é investimento em natureza aparece a vermelho. Gasto, 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 gasto. Ok? Seja a LIPOR, seja um esperão com a vinha e com os azeites, seja uma brisa com as autoestradas, se nós não calcularmos os benefícios públicos desse investimento, aparece gasto, 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 gasto. E depois, como vamos a ver isso, tem um peso brutal nas contas, porque é sempre, lá tem aquilo que ir ao CA para ser aprovado e dizer assim, então quanto é que vamos gastar em natureza este ano? E se ninguém chegar à frente e dizer assim, olha, por acaso é engraçado, o ano passado investimos 1 milhão e tivemos de retorno X nosso, internalizável nas nossas contas, e Y para o sistema público, do qual todos beneficiamos. Este é que é o problema do jogo, é que nós, a maneira como a economia financeira hoje em dia funciona, permeia brutalmente a apropriação privada de bens públicos. E enquanto isto funcionar, enquanto o grande prémio for a apropriação privada de bens públicos e não houver um reconhecimento da produção privada de bens públicos também, então o jogo está sempre assim, está sempre inclinado. Portanto, tem que haver aqui não só uma solidariedade institucional para se criar então estes mecanismos, esta regulamentação e reconhecermos aquilo que no fim do dia queremos reconhecer, que é quem é que quer morar ao pé de uma lixeira, quanto é que vale uma casa de 3 assoalhadas virada para uma lixeira? Not much, não é? Quanto é que vale uma casa de uma assoalhada virada para um parque urbano que cria uma paisagem fantástica? A little bit, não é? Portanto, nós próprios, na nossa economia doméstica do dia-a-dia, reconhecemos a importância de toda a gente prefere, se não for toda a gente, eu diria que se fizermos um micro-inquérito aqui, imagina, tem 2 casas absolutamente iguais, mas absolutamente iguais, mesmo decorador interior, os mesmos tapetes, tudo igual. Uma está virada para o centro comercial mais sustentável do mundo, com painéis solares e cenas e tudo ali perfeitinho, com self-healing concrete, tudo o que vocês quiserem. A outra casa está virada assim para uma frente de mar, com uma mata, com uma zona onde as pessoas andam ali a correr, com o mar ali a bater na costa. Qual é que vale mais? Então, se nós juntarmos todas aquelas casas e o diferencial entre o valor de umas casas e outras, vamos dizer que os serviços prestados pela natureza, nem que sejam os serviços culturais, de paisagem, de integração, de well-being, valem mais do que zero. Sistematicamente, nós metemos esse serviço a zero. Pior, tudo o que é investimento em migração da natureza vai para o vermelho. Esse é que é o grande drama. Portanto, falamos de green finance, ou green bonds, ou sustainable finance, sem compreender o green,
sem olhar para aquilo que é a natureza do green, é uma receita para mais ou menos, ok? E se olharmos para os ESGs, como eles são hoje, as carteiras ESG, neste momento temos essencialmente emissões de energia, não temos muito mais. A próxima geração de ESGs, que se está a aproximar, que está a ser aumentada e que nós estamos a falar bem, que a partir de 2025 já vai surgir, e também as novas diretrizes para o reporting financeiro e não financeiro, e reporting de sustentabilidade, e a taxonomia, e os TNFDs, e os SBTs, todas essas traquitanas que nós sabemos que as empresas mais tarde ou mais cedo, e os Estados vão ter que integrar, começam a aparecer sistematicamente. Biodiversidade, capital natural, serviços de ecossistemas. E andamos todos aqui um bocadinho a ver se aquilo passa. Ok, é para fazer agora? Não. É para fazer agora? Não. É para pôr já? Não. Eu digo sim. Quanto mais cedo, melhor. Até por uma questão muito simples. É que sim, vantagem comparativa e pura e dura. Ou seja, mesmo na própria lógica da construção do pensamento económico, não faz sentido não avançar. Obrigada. De facto, esta última abordagem do Nuno leva-me a dizer que, de facto, quanto mais depressa internalizarmos estes conceitos de facto e que passam pela identificação clara do que é que é o sistema, para depois ver quais são, de facto, os valores que permitem, o valor e os serviços que permitem, é um fator de competitividade. E que pode ser um fator de competitividade muito intenso e, portanto, quanto mais depressa, melhor, e quanto mais bem e rigoroso identificado o problema e todos os riscos envolvidos, melhor, quer sociais, quer ambientais, quer posso fazer só um económicos. pequeno comentário complementando? Até porque qualquer processo novo tem uma curva de aprendizagem, temos a learning curve, qualquer processo, ok? As empresas e entidades começarem agora vão acelerar a learning curve. Depois, quando as coisas realmente começarem a ser mais cristalinas, a learning curve já passou, já estão na fase 1. Os outros vão entrar todos na learning curve. E não há nada pior, não há nada mais estressante para um grupo de empresas e para os desgraçados dos consultores, como eu ia dizer, que temos que os ajudar. A malta querer acelerar a brutal learning curve. Normalmente não corre bem. Sim, senhora, muito obrigada. Miguel, eu não sei se temos mais algumas questões. Sim, eu colocava aqui uma, tendo em conta o que foi aqui discutido, ou seja, parece que, pronto, como agora também a Mercedes acabou de dizer, parece que ainda estamos na ponta do iceberg e que ainda existe muito a desenvolver neste sentido. Uma pergunta que eu colocava é: qual é que vai ser o papel do setor público, nomeadamente do Estado, neste tipo de adaptação? A adaptação vai estar no fundo restrita ao setor privado para alavancar as mudanças necessárias, ou o Estado poderá ter também um papel importante nisto? Então, eu acho que é inequívoco que o setor público vai ter um papel importante. Como em todas as outras áreas, pode ter uma intervenção mais direta ou menos direta, mas ao nível dos incentivos é claríssimo que tem um papel muito importante. Pensando aqui no setor financeiro, que me é mais próximo, claramente aqui o papel dos reguladores vai ser muito importante. Há alguns aspectos que já são conhecidos e que têm a ver com alguns incentivos em termos de como é que estes créditos, como é que a exposição de crédito ou de algum tipo de apoio que estas entidades financeiras façam a projetos sustentáveis, como é que qualificam para efeitos de consumo de capital, que é sempre um tema bastante importante aqui quando se pensa na gestão de um banco, por exemplo. Este tipo de incentivos são realmente críticos para que nesta fase em que estamos na ponta do iceberg, como a Mercedes dizia, possamos acelerar e criar enfim, facilitar o caminho, não é? O Estado, de forma mais geral, tem de facto aqui um papel importantíssimo.
também na emissão de instrumentos sustentáveis, quer na prestação de garantias, enfim, outro tipo de mecanismos que possam acelerar aqui o caminho. E nesse sentido, há um tema que me preocupa mesmo muito. Acho dramático os nossos sucessivos governos e Estado em não terem tido a maturidade para isso, que é a questão do procurement. Ou seja, não há verdadeiramente bem definidos leis, ou pelo menos regulação, em termos das compras do Estado, premiarem efetivamente escolhas que entreguem bens públicos. Okay? Se eu entrar num concurso do Estado, imaginem que eu trabalho com uma construtora e quero, de facto, entregar biodiversidade, água, carbono, amenidade, restauro ecológico, etc, etc, etc. Os critérios que vão decidir a quem é que vai ser atribuída a obra, o concurso, não são esses. Então qual é que é o meu incentivo? Depois como é que o Estado me pode querer cobrar produção de bens e serviços públicos quando eu não tive incentivo absolutamente nenhum? Não é só o pagar. Okay? Agora nós falamos muito na coisa se o Estado vai criar os fundos para pagar os créditos de carbono, ou se vai criar fundos para pagar a agricultura regenerativa. Nós temos que nos lembrar que nós não vivemos numa economia assim com tanto cash aí a flutuar quanto isso, não é? Houve um economista que uma vez chamou a economia portuguesa uma economia cashless, uma economia sem dinheiro. Parece que não há dinheiro em lado nenhum, não é? Há ali umas coisas a flutuar, mas ninguém vê o dinheiro em lado nenhum. Há umas notas de 20 euros que de vez em quando aparecem. Agora, há um outro aspecto que é muito importante, em que eu lembro muitas vezes do Porter, do Michael Porter, né, que há uns anos falou-se muito da vinda do Porter a Portugal e dos clusters e da clusterização da economia e por aí fora. É pena que só se lembra do Porter pelos clusters, porque ele e a equipa dele, obviamente, sempre que falamos de um investigador de renome, é importante lembrar que há sempre uma equipa por trás de um Dan Ariely, de um Porter, de um Nassim Taleb. Estas pessoas, ninguém trabalha sozinho, como nós não trabalhamos sozinhos. E às vezes há uma glorificação, há uma gurização, que eu não gosto nada de gurus, faz muita coisa. Os únicos gurus que eu gosto são os cangurus, o resto dispenso. Há pensadores, e admiro pensadores. E o Porter, há 25 anos atrás, fez um artigo absolutamente seminal com a sua equipa, reforço, que é Porter Green Hypothesis, que é a hipótese verde de Porter. Então o que o Porter e a equipa argumentavam era que a regulamentação ambiental, em boa verdade, se for inteligente, é melhor do que a desregulamentação, porque vai criar barreiras que se tornam incentivos à inovação. E demonstrou com uma série de casos da economia americana, e não só, que sempre que se criava regulação bem pensada e uma regulação inteligente, as empresas, tal como os organismos num ecossistema, reagem. E reagem com inovação, reagem com novos produtos, com novos serviços. Se nós de hoje para amanhã decidirmos realmente diminuir radicalmente o fóssil, nós vamos conseguir, não tenho a mínima dúvida. Já viram a mole de empresas e a mole de pensadores e os bis de dinheiro que andam por aí podem ser utilizados sempre para saltar esta barreira? Não tenho a mínima dúvida. E os investidores sabem que se saltarem a barreira já estão do lado de lá. E já estão do lado de lá e já estão a praticar. Portanto, há que ter uma visão muito clara do papel do Estado e do papel das entidades públicas a criar regulamentação inteligente e não criar regulamentação desastrosa como esta da desmatação para a proteção de incêndios, que não é mais do que um desastre, que ainda por cima entra em colisão com outras leis e outras diretivas aprovadas pelo governo português, pelos sucessivos governos portugueses, têm a ver, por exemplo, com a proteção das espécies, conservação da natureza, manutenção da rede ecológica funcional, etc, etc. Portanto, as entidades públicas têm que, ao mesmo tempo, fazer aquilo que o Marx dizia relativamente ao capital. O capitalista realiza-se simultaneamente dentro e fora da esfera de circulação. Não é? O Estado realiza-se simultaneamente dentro e fora da esfera da regulação. Portanto, deve de facto criar estes incentivos e deixar e permitir que o ecossistema seja criativo e apresente soluções. Por outro lado, não pode criar barreiras nem incentivar aquilo que é não incentivável, não é? A partir do momento em que nós premiamos, volto a dizer, algo que leva à degradação de bens públicos, assim é difícil. Assim não há regra, não é? É como irmos para um jogo de futebol e afinal aquilo são bolas de basquete e está um ponta-belas, não dá muito jeito. Portanto, o jogo precisa de ser repensado e para isso então temos que lembrar de um aspecto muito, muito importante, que é o Estado somos nós. Em qualquer democracia ocidental, democracia liberal, que nós ainda vamos tendo, espero que continuemos a ter. Enfim, não vou
dissertar sobre isso, mas até à data de hoje, em qualquer democracia, o Estado somos nós, portanto, o Estado representa-nos a todos. Às vezes pensa-se que só representa uma determinada facção, mas não, a partir do momento que um governo é governo, representa todo e qualquer cidadão desse universo. E para isso nós precisamos de incentivar e dar o nosso melhor para inspirar cada um de nós, a inspirar o Estado, a criar então esta fluidez entre a regulação necessária e a liberalização, ou digamos assim, ou a facilitação de instrumentos reais de inovação que não precisem de 3 anos para andarem ali a enrolar, primeiro que tenham uma licença e que de facto haja capacidade e haja vontade para acelerar esse metabolismo para rumo a um financiamento sustentável. Ok, muito obrigada. Miguel, não há mais nenhuma questão? Eu colocava só uma pergunta do género de o que dizem os teus olhos, que é no fundo uma pergunta, ou seja, na vossa opinião, qual é que acham que vai ser, ou, por exemplo, um exemplo prático de um investimento verde no futuro? Assim, um investimento de caras, que se olha e diga, aquele ali vai ter que ser como é que eu dizer, dar por onde der. Acho que aí o Nuno tem mais visão do que eu, não é? Uma questão mais, de facto, mais prática. Eu acho que é algo relacionado com a água. Acho que parece-me que... Fundamental. Água e comida. Ui, isso é Água, o comida e métier do energia. Miguel. Água, comida e energia. Nós precisamos, de facto, de criar estes tais mecanismos financeiros para que produzir, entre aspas, água, comida e energia gere novos valores, gere valor social e gere valor ambiental. Todos os investimentos que nós fizermos nesse sentido, imaginem a possibilidade de redesenharmos esta lógica agora, os muito necessários e mal amados parques solares, não precisam de ser coisas feitas à bruta, de maneira nenhuma, vamos lá ter calma. Nós podemos perfeitamente desenhar parques solares e restaurar os ecossistemas associados a esse parque solar e criar até um banco, digamos assim, de investimento em capital natural, em que em vez de cada um estar a fazer o seu projetozinho, podemos criar assim uma espécie de hubs e assets gerais em que o investimento, se for de facto compilado, traz muito mais benefícios, quer a quem investe como a quem é beneficiado desse investimento. E no fim do dia temos água, comida e energia. É absolutamente fundamental ter este nexo do água, comida e energia e ecossistemas, né? O tal nexo que se fala que é o WEF, Water, Energy, Food Ecosystems Nexus, é fundamental ter isso a funcionar. E para isso precisamos de capital, e precisamos de capital, precisamos de um sistema financeiro, precisamos de um sistema financeiro que diga, está aqui dinheiro bem investido, vamos atrair investidores, temos pessoas, temos gente, temos fundos, temos empresas, temos meios, temos estados que compreendem esta necessidade, e então vamos ter água, comida, energia e ecossistemas a gerar valor adicional. Ok, muito obrigada. De facto, eu acho que já está, não sei que horas são, mas penso que já ultrapassámos a hora em um bocado. Foi uma primeira discussão deste tema para mim, muito interessante, que me leva a pensar em participar e fazer mais, em organizar mais eventos desta natureza, se calhar um pouquinho mais já dirigidos, e eu até desafiaria a fazer uma espécie de módulos de formação, formação específica em determinadas matérias para os engenheiros e membros da Ordem. Eu acho que se calhar muitos desconhecem toda esta regulamentação que está em curso, os impactos que vão ter, mecanismos e metodologias de avaliação, pronto. Há uma série de coisas aqui que eu acho que podemos explorar e ajudar a capacitar as pessoas. De facto, também concordo com o Nuno, uma das coisas que eu sempre disse ao longo destes últimos anos é que nós, Estado de Administração Pública, que somos talvez o maior comprador, somos aquele que menos pratica esta filosofia nova de compras sustentáveis, desde reformular caderno de encargos até à simples introdução de materiais reciclados e à escolha de fornecedores mais adequados, etc. Tudo isso está ao nosso alcance, inclusivamente até já temos legislação que nos leva a isso. No entanto, se nós formos fazer um diagnóstico da situação, a administração pública fica um bocado envergonhada com as suas práticas.
Eu diria que neste conceito de economia circular, nos últimos anos, 3, 4 anos, eu sinto que o setor privado está a caminhar mais depressa, precisamente porque acho que estão a perceber que vão ter impacto vai ter impacto na sua competitividade, e isso deixa-me satisfeita por um lado. Por outro lado, fico triste por ver que o setor público devia estar a acompanhar com uma maior velocidade estas coisas. Pronto, mas isto é só uma reflexão minha que deixo em aberto e que espero que eventos como este e outros que queiramos fazer e que divulguemos principalmente nos novos atores e jovens e até empresários, portanto, consigamos de facto começar a interiorizar estes conceitos. Inclusivamente o próprio planeamento territorial, o desenho das cidades, tudo isso vai ter impacto depois neste balanço que nós queremos da economia, da sustentabilidade nos ecossistemas onde nós vivemos, que no fundo uma cidade não passa de um ecossistema urbano, onde temos que pensar na própria biodiversidade urbana, etc. Portanto, há aqui, de facto, matérias apaixonantes, por um lado, e eu acho que com capacidade, nós temos capacidade para melhorar, até em termos de quick wins, porque há coisas que se fazem já se quisermos, e na preparação para o futuro. Pronto, e de facto eu só tenho a agradecer a vossa colaboração e a vossa participação, foi excelente, gostei muito, e vou contar convosco mais vezes se me permitirem. A Ordem dos Engenheiros, de facto, também está aberta ao que vocês acharem conveniente, aceitamos sugestões. Temos vários colégios que, era uma das questões que eu acho que vale a pena dizer, é que nestes temas a diversidade e a multidisciplinaridade é fundamental. E portanto, também na Ordem dos Engenheiros, esse novo conceito e essa nova, digamos, esse novo mindset está também a trabalhar-se, porque a Ordem dos Engenheiros também funcionava muito com os nichos do colégio da Química, da Mecânica, disto, daquilo, e hoje em dia temos que olhar de uma maneira bastante transversal, mesmo internamente, e fazer, passar o conhecimento e a informação entre equipas, que só gera mais-valias para todos. E um exemplo disso foi há uma semana ou 2 atrás. Portanto, organizei um evento com o Colégio de Civil para falarmos de construção sustentável, porque a sensação que eu tenho é que, de facto, o nível de percepção das pessoas dos conceitos é diferente. O engenheiro civil olha para um plano de gestão de resíduos de uma forma diferente do que eu olho. E, portanto, é preciso cruzar, é preciso juntar as pessoas, inclusivamente tivemos a Ordem dos Arquitetos envolvida, para perceberem que tudo isto depende de todos nós, como dizia o Nuno, e bem, o simples ecodesign vai mudar tudo se nós quisermos, em vários produtos. Eu lembrei daquela coisa, parece uma anedota, mas imagine, um biólogo, um economista e um engenheiro civil olham para um monte de resíduos. Parece início assim de uma história. E de facto é muito isso. De facto a complementariedade é o que leva, a biodiversidade, a diversidade é o que leva à riqueza, e eu aplaudo a vossa perspectiva da Ordem dessa complementariedade. E de facto, só assim eu acho que podemos ter resultados, não vale a pena pensarmos de outra maneira hoje em dia. Pronto, isso. Eu lembro-me aqui há 20 anos atrás, quando foi o boom da reabilitação das lixeiras para os aterros. Eu era uma mera engenheira civil ainda mais nova, não é? E, obviamente, aquelas obras nunca tinham sido feitas em Portugal. Foi a primeira vez. Eu tive o privilégio de acompanhar uma dessas grandes obras, e a sensação que eu tive no momento foi exatamente de que precisava de ser engenheira civil ao mesmo tempo que era engenheira do ambiente e ao mesmo tempo que era, percebe? Portanto, a sensação nítida de que os engenheiros civis que estavam a construir aquele aterro não pescavam nada do que era o tratamento biológico do lixiviado, e a Maria Mercedes que não pescava nada daquilo que era a construção lá do botão, e o botão assim, exatamente. Ali eu percepcionei de facto que há uma necessidade enorme de interagirmos e de cruzarmos as nossas valências quando queremos obter projetos com esta dimensão e com o retorno adequado. Obrigada, mais uma vez.
E, Eu que agradeço. e pronto, e ficamos ao vosso inteiro dispor e vamos contactar-vos de novo, de certeza. Muito Mercedes, obrigada. Sim, desculpa. viu aqui uma questão de última hora. Então, se vocês não se importam, vale a pena. Então, É o seguinte, em termos de brown bonds e green bonds, alinhados na taxonomia da União Europeia, tem-se notado valores dispares entre a yield praticada, sendo que em média um artigo refere em 0,1%. Tem alguma referência de valores maiores praticados dentro da União Europeia? Susana. Sim, eu já vi várias referências a esse diferencial de yields, portanto, na prática a yield é custo exigido ou o diferencial do custo do capital nesse tipo de instrumentos. Eu confesso que eu, nesta fase, acho que não temos histórico suficiente para valorizar os indicadores que existem como métricas relevantes no mercado. E, portanto, eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta porque já vi várias métricas com alguma disparidade e acho que não temos ainda uma base para dizer qual é o diferencial nas yields para este tipo de instrumentos. Obrigada, Susana. Nuno. Eu vou invocar o Ariel outra vez. Nós somos maus com números muito pequenos, muito grandes e médios. Não vale a pena. Precisamos mesmo de uma maturidade de deixar as coisas avançarem antes de começarmos a ter números que realmente nos digam qualquer coisa. Porque mesmo dentro, fica um isco para um segundo tema, dentro daquilo que nós chamamos de green bonds, ainda há muito que se lhe diga. Ainda há muito que se lhe diga. Ou seja, concluo que isto seria um tema para mais uma conversa. Possivelmente. Quiserem aqui dar algum histórico e ter aquilo que não estava a dizer, para termos massa crítica para discutir este tema com o Nuno. Exatamente. Pronto, há aqui uma pessoa que reagiu. Não. Foi a mesma que fez a pergunta. O que é que ele disse? Que no fundo agradece à doutora Susana e diz que em Portugal o Jornal Económico advoga 1%, ou seja, o Jornal Económico advoga que 1% é uma brutalidade e que os fundos mais conservadores regem-se por 0,1%. Pois, disparidade muito grande. Mas só logarítmica, nada de especial. Sim. Ok, eu não sei, mas penso que não há mais nada, pois não? Já não há mais nada. Pronto, mais uma vez, muito obrigada e um bom regresso ao trabalho, a casa. A casa já estamos nós agora, não é? Mas muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada, parabéns à Obrigado. ordem. Obrigada. Obrigado. Tá, até breve.